No passado, Marco Aurélio detinha grande poder como uma figura proeminente no mundo. Ele se esforçou para levar uma vida virtuosa seguindo os princípios do estoicismo. Ao contrário de muitos outros imperadores romanos, ele resistiu a inúmeros prazeres disponíveis para ele, como beber em excesso e testemunhar jogos cruéis no Coliseu. Marco Aurélio ele tinha um forte desejo de cumprir o propósito que a fortuna lhe havia designado. Esse senso de propósito era profundamente importante para ele. Para conseguir isso, ele teve que reduzir as suas preocupações sobre assuntos que não eram dignos nem sábios para se concentrar. E havia muitas dessas distrações. O estoicismo ele apresenta uma ideia crucial sobre a divisão entre as coisas que podemos controlar e as que estão fora do nosso controle. A maioria das coisas, se não todas, que estão fora de nossas ações imediatas, não estão no nosso alcance para mudar. E isso significa que devemos nos separar completamente do mundo? Não necessariamente. De acordo com os estoicos, é essencial ser realista sobre a nossa influência limitada sobre os assuntos externos, pois apegar-se demais a eles nos sobrecarrega desnecessariamente. Quando a vida se torna dolorosa, muitas vezes significa que nos preocupamos demais com as coisas das quais não podemos controlar, permitindo que elas nos manipulem e nos controlem como marionetes. Podemos até culpar fatores externos por mexerem em nossos cordões, mas na verdade, permitimos que eles o façam. A solução está em deixar de se importar excessivamente com tais assuntos, pois isso enfraquece seu domínio sobre nós e nos dá paz interior. Para Marco Aurélio, manter um estado imperturbável diante das circunstâncias externas fora do seu controle permitiu-lhe administrar as responsabilidades e os desafios que enfrentou como imperador. Isso o ajudou a concentrar em sua tarefa dada por Deus. Para Epiteto, esse estado de espírito representava a verdadeira liberdade. Da mesma forma, para outros, não ser influenciado por forças externas ou escolher seletivamente com o que se preocupar permite que eles se concentrem em seus objetivos significativos ou simplesmente desfrutem de uma vida despreocupada e contente. Quando a vida se torna difícil, ela nos leva a considerar as coisas das quais devemos parar para nos preocupar. E vamos nesse vídeo explorar a filosofia de Marco Aurélio, de se importar menos com assuntos triviais. Vou deixar na descrição o livro Meditações de Marco Aurélio, para quem estiver interessado. Nossos medos e ansiedades sobre o futuro geralmente causam mais angústia do que os eventos reais que se desenrolam. Marco Aurélio, ele ecoa esse sentimento em suas meditações, nos lembrando de ser cautelosos sobre como abordamos os pensamentos sobre o que ainda está por vir. Ele nos faz a refletir a não nos preocuparmos excessivamente com o futuro, pois ele permanece incerto e além do nosso controle direto. Em vez de nos deixarmos consumir pela ansiedade, Marco Aurélio sugere focar no momento presente e no que podemos fazer agora para moldar um futuro melhor. Ao sermos proativos e conscientes em nossas ações atuais, podemos aumentar as nossas chances de um resultado positivo. Ele nos encoraja a planejar e a nos preparar, mas não se fixar no futuro desconhecido a ponto de angústia constante. Refletir sobre o passado pode ser valioso para aprender com as nossas experiências e evitar os mesmos erros. No entanto, Marco Aurélio ele desaconselha remoer o passado com arrependimento ou saudade. Ele reconhece que o passado ele é imutável, e ruminar sobre ele pode atrapalhar o nosso crescimento e progresso no presente. Em vez de deixar o passado nos sobrecarregar, a filosofia estoica ela incentiva a aceitação e o foco nas lições aprendidas. Ao abraçar o presente e aplicar a sabedoria adquirida com as experiências passadas, podemos fazer escolhas melhores e levar uma vida mais gratificante. O momento presente, segundo Marco Aurélio, é onde reside o nosso verdadeiro poder. É o único momento em que podemos influenciar e agir diretamente. Lamentar o passado e se preocupar com o futuro desvia nossa atenção de aproveitar as oportunidades disponíveis. O estoicismo ele enfatiza a atenção plena e a presença total em todas as ações que realizamos. Ao mergulhar no presente, podemos saborear as alegrias simples da vida e enfrentar os desafios com clareza e compostura. Os ensinamentos de Marco Aurélio e as suas meditações elas destacam a importância da nossa abordagem do passado, do presente e do futuro. Preocupar-se demais com esses aspectos temporais pode levar a sofrimentos desnecessários e distrações de uma vida com propósito. Em vez disso, devemos estar atentos sobre como investimos os nossos pensamentos e emoções, focando no presente e no que podemos controlar.
E ao fazer isso, podemos navegar pela vida com mais sabedoria, paz e contentamento. A causa raiz do nosso sofrimento está dentro dos nossos pensamentos. Quando contemplamos o futuro, as nossas mentes geralmente elas evocam inúmeras possibilidades e cenários, fazendo com que nos preocupemos com o que pode acontecer, mesmo que seja improvável que esse cenário ele ocorra. Nós ficamos ansiosos por não saber como as coisas vão se desenrolar, e essa preocupação com possíveis resultados pesa muito sobre nós. Embora alguns eventos antecipados possam se concretizar, muitos outros nos pegarão de surpresa, pois a vida ela é imprevisível. Por exemplo, podemos planejar meticulosamente uma aposentadoria tranquila apenas para enfrentar um diagnóstico de câncer devastador que encurta drasticamente o nosso tempo restante. O medo de tais eventos imprevistos geralmente leva a uma preocupação contínua, onde tememos as melhores e as piores possibilidades. No entanto, Marco Aurélio nos lembra que o futuro só nos incomoda porque pensamos nele, e esse futuro ele existe apenas dentro de nossas mentes. O peso que sentimos não vem do futuro real que nos pressiona, mas de como lidamos com pensamentos sobre ele no presente. A miséria do futuro é a angústia que experimentamos no presente, devido às nossas preocupações com ele. Para tratar das preocupações de se preocupar demais com o futuro, Marco Aurélio ele aconselha a não deixar que o futuro nos perturbe excessivamente. Ele incentiva o uso da mesma abordagem racional que aplicamos para lidar com os desafios presentes para enfrentar o futuro se e quando ele chegar. Em vez de imaginar todas as possibilidades terríveis, ele sugere manter o foco na situação atual. Ao dominar o presente e reconhecer a nossa capacidade de suportá-lo, construímos confianças em nós mesmos para lidar com o que quer que o futuro possa trazer. Essa atitude incorpora o conceito de amor fati, o amor ao destino, aliado à crença de que temos força para superar os desafios futuros. E ao fazer isso, nos libertamos de sofrimentos desnecessários causados por preocupações com o futuro incerto. Marco Aurélio frequentemente se lembrava da natureza fugaz da existência, da rapidez com que a vida passa e desaparece além de nosso alcance. Ele reconheceu que tanto o passado como o futuro estão além da nossa influência direta. O passado se foi e não podemos mudá-lo, a menos que tenhamos acesso a uma máquina do tempo, que atualmente é impossível. Marco Aurélio ele enfatizou que a vida humana existe apenas no momento presente, e o resto de nossa vida está passando e ainda não foi revelado. Apesar da brevidade das nossas vidas confinadas ao presente, muitas vezes nos encontramos preocupados com o passado imutável e o futuro incerto. Marco Aurélio considerava o passado insignificante e indiferente ao momento presente. Não é que os eventos do passado não tenham impacto no presente, ou que possamos aprender com eles, mas não podemos alterar ou trabalhar com o passado, pois ele permanece fora do nosso alcance. Além disso, nossas memórias do passado são muitas vezes distorcidas, contando com perspectivas subjetivas e formas limitadas de verificar a precisão histórica. Marco Aurélio enfatizou que se importar excessivamente com os acontecimentos passados é inútil, pois não podemos mudá-los. Desejar um passado diferente é uma ilusão, levando a desejos não realizados. Em vez disso, ele aconselhou a nos concentrarmos em nossa reação a eventos passados, em vez de tentar controlar os próprios eventos. Não podemos mudar o que aconteceu, mas temos o poder de escolher como percebemos e respondemos a esses eventos. Ele incentivou a ver os eventos passados de uma perspectiva diferente, considerando como experiências afortunadas que não nos prejudicaram, em vez de infortúnios. Ele questionou se algo que se alinha com a natureza humana pode realmente ser considerado um infortúnio. Em vez disso, ele destacou a importância de manter qualidades como justiça, generosidade, autocontrole e prudência diante dos desafios do passado. Curiosamente, Marco Aurélio não destacou completamente o valor do passado. Ele acreditava que observar o ritmo dos eventos indo e vindo, repetindo-se, podemos extrapolar insights para o futuro. Isso significa aprender com os padrões e tendências do passado para tomar decisões informadas sobre o futuro. A filosofia de Marco Aurélio nos incita a focar no momento presente, reconhecendo as limitações do passado e a incerteza do futuro. Embora o passado ele não possa ser mudado, temos o poder de moldar as nossas respostas e atitudes em relação a eventos passados.
Mantendo-nos atentos ao presente e aprendendo com os padrões do passado, podemos abordar a vida com mais sabedoria e paz interior. Marco Aurélio frequentemente enfatiza a importância do momento presente, o estreito campo da existência a que temos acesso. E a partir deste momento, podemos contemplar as profundezas ilimitadas do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Ele nos incentiva a focar no que podemos controlar, que é o momento atual, em vez de nos preocuparmos com o passado ou excessivamente preocupados com o futuro. Mesmo quando liberamos o nosso apego ao passado e minimizamos as preocupações com o futuro, ainda podemos nos preocupar demais com coisas que não são realmente dignas de preocupações, ou seja, eventos que se desenrolam no presente. Muitas vezes, nos sentimos insatisfeitos com os acontecimentos da vida e reagimos emocionalmente quando as coisas não saem como desejamos, levando até mesmo a raiva, a tristeza e a depressão. No entanto, Marco Aurélio, ele aponta que ser emocionalmente perturbado por circunstâncias externas é inútil, pois não podemos controlar como o mundo se desenrola ao nosso redor, mas podemos controlar as nossas reações sobre ele. Ele compara aqueles que lutam com eventos externos a porcos guinchando durante o sacrifício, resistindo inutilmente ao que os deuses ordenaram. Não podemos evitar guerras, desastres naturais ou envelhecimento, assim como não podemos forçar o mundo a satisfazer os nossos desejos ou garantir a atração recíproca, ou até mesmo a igualdade de oportunidades para todos. E apesar disso, gastamos muito do nosso tempo e energia resistindo ao inevitável, e tentando controlar o que está além do nosso alcance, causando sofrimento e frustração. Por outro lado, podemos nos apaixonar pelo presente e nos apegar a ele, temendo a sua perda e deixando que as circunstâncias externas nos controlem mais uma vez. Nesse emaranhado com eventos externos, muitas vezes negligenciamos o que realmente está no nosso alcance, que são as nossas escolhas, as nossas ações e as nossas opiniões. Marco Aurélio ele defende a aceitação dos caminhos da natureza e o foco de lidar com as circunstâncias, em vez de sentir repulsa ou apego a elas. Ele nos aconselha a nos concentrar no que temos e não no que nos falta, valorizando o que temos sem sobrevalorizá-lo a ponto de apego excessivo. Aceitar as próprias circunstâncias pode ser desafiador, especialmente durante dificuldades e desafios repetidos. No entanto, Marco Aurélio ele vê a diversidade como uma oportunidade de praticar a virtude e aplicar a filosofia estoica da vida. A arte de viver, segundo os estoicos, não tem a ver com a grandeza das circunstâncias externas, que não são confiáveis e estão fora do nosso controle. Em vez disso, trata-se de como enfrentamos os eventos que encontramos, aplicando a virtude racional e cívica em nossas ações. Marco Aurélio nos lembra a abraçar o momento presente, focar no que podemos controlar e aceitar os caminhos da natureza. E ao fazer isso, podemos praticar a virtude e cultivar uma abordagem resiliente e satisfeita com a vida, independente das circunstâncias externas. E aqui estão algumas frases de Marco Aurélio. Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. Você tem poder sobre a sua mente, não fora dos eventos. Perceba isso e você encontrará grande força. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. A nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Bom, aqui quem fala é Igor França, vocês estão no Visão Ponderada, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Ainda vem muito pela frente.